Passou? Bom, boa noite a todos. É um prazer, como o Felipe falou, né, depois da gente ter rodado aí, literalmente o Brasil de norte a sul, hoje a gente está na 13ª edição desse curso e finalizando, como ele falou, aqui em São Paulo. Bom, então, como o Felipe falou, então, a ideia do curso surgiu justamente com a publicação desses 2 artigos aqui, em 2016, que, resumindo, seria como se fosse uma prévia, né, do que a gente teria na edição impressa do livro de 2017, né, da revisão, que, na verdade, não é chamado como atualização, mas uma revisão da edição de 2008. Então, com base nesses 2 artigos, né, o curso começou em setembro de 2017, e o livro ainda não havia sido publicado, né, não havia ainda a edição impressa dele. E aqui, comparando, né, a edição de 2008 com a de 2017, a gente vê que, olha a diferença aqui, já na espessura do livro, de ver de tantas coisas que vieram ampliando conhecimentos já existentes, criando novas entidades. Então, a gente tem muita coisa ainda a aprender. Não é a nossa intenção de abordar todos o que vem de atualização, mas tentar pincelar aquelas coisas que são mais do dia a dia ou coisas que são mais importantes. E aí, capitaneado aqui pelo Felipe, né, ele conseguiu uma aproximação com as farmacêuticas e criou-se, a princípio, esse grupo aqui, né, de 5, que começamos em 2017 as primeiras edições do curso. E aí, com um apoio financeiro um pouco maior, no ano seguinte, em 2018, a gente conseguiu ampliar o número de participantes e fazer com que o curso antes, que era apenas de um dia, num sábado, né, de manhã e à tarde, a gente conseguiu estender ele para sexta-feira. E aqui é o que a gente coloca, né, não tem como a gente não agradecer, primeiramente o apoio da Novartis, né, nas edições de 2017 e 2018, e 2018 e 2019 a Takeda. Inclusive, nós iríamos parar ano passado, e aí a Takeda procurou o Felipe, falou, não, vocês não querem fazer mais X edições nas cidades tais e tais, e a gente acabou aceitando e continuamos com o curso. Isso aqui é o resumo, né? Então, começou lá em Fortaleza, daí passamos por todas essas cidades, então, literalmente de norte a sul. A última edição foi em Curitiba, e hoje nós estamos aqui em São Paulo, na 13ª. Como o Felipe colocou, foram mais de 400 participantes, né, em todos esses cursos. Bom, e aqui a gente começa, né? Então, o curso de hoje em São Paulo, como o Felipe colocou, a parte da sexta-feira são as neoplasias mieloides, né? Então, a gente vai começar. E aí, acho que vocês podem olhar aqui a programação e ver mastocitose, né? Por que a gente vai ver mastocitose no curso, né? Por que foi colocado mastocitose? Veja que quando a gente compara 2008 com 2017, a mastocitose estava dentro do grupo das neoplasias mieloproliferativas. Na revisão de 2017, vejam que ela foi para um capítulo à parte, né? Então, de tantas coisas, de quão extensa ela é. E a gente até brinca, graças a Deus, a gente está no último curso, né? Então agora a gente pode ter a certeza que quem dá aula, que é o Henrique, a gente brinca que ele participou de todas as edições, e se ele não viesse em alguma edição, com certeza a gente tiraria essa aula do curso, né? Porque vocês vão ver que é bem extenso, tem bastante detalhes, mas eu acho que vale a pena. As entidades são raras, mas estão aí, né? Então, aquele caso que a gente um dia viu numa palestra, numa discussão de caso, é aquele caso que às vezes vai cair na nossa rotina e a gente vai lembrar, opa, já vi isso antes, né? Eu vi uma vez uma pessoa falando, e aí eu abro o livro, e aí a gente tem a caracterização de diagnóstico. Bom, então, a nossa parte é a parte de introdução, a classificação das neoplasias mieloproliferativas, que a gente vai ver nessa parte de hoje toda, basicamente vai ser medula óssea.
Então, é um distúrbio clonal de Stincell da medula óssea com proliferação de células maduras. Isso é interessante, né? Maduras de uma ou mais linhagens. Então, o que a gente vai falar aqui são fenômenos proliferativos em que a celularidade que ali está, elas têm um aspecto morfológico de maturidade, né? Nós não temos um padrão de imaturidade e aí a gente não abre para outros diagnósticos diferenciais. Preferencialmente acomete adultos, na 6ª e 7ª décadas, e raramente crianças. Tem uma possibilidade de progressão para mielofibrose, síndrome mielodisplásica ou crise plásticas em alguns casos. E, do ponto de vista de patogênese, o que há, na verdade, é uma ativação dessa via JAK-STAT, né, com a ida de um transcripcional para o núcleo, e isso ativa os fenômenos de proliferação, mitoses, né, outros mediadores, e é isso que acontece. Bom, do ponto de vista de classificação, tem 2 grandes grupos, né, as chamadas cromossomo Filadélfia positivas, chamadas... Aqui a gente fala sobre mieloproliferativas clássicas. Então, tem um grupo da BCR-ABL positivo, né, que é o cromossomo Filadélfia positivo, cujo protótipo é a leucemia mieloide crônica. Nós não vamos falar aqui nessa aula sobre LMC, né? Isso, na próxima aula, o Felipe vai comentar um pouquinho com vocês sobre LMC. E o que nós vamos falar é sobre essas 3 entidades aqui, basicamente, que são chamadas BCR-ABL negativos ou cromossomo Filadélfia negativo, que envolve a polistemia vera, trombocitemia essencial, mielofibrose primária, que muitas vezes acabam se tendo ou compartilhando aspectos morfológicos, clínicos, laboratoriais, aí eu coloco como um balaio de gatos, às vezes que a gente precisa catar desse meio, né, um diagnóstico um pouco mais correto para o hemato poder seguir esse paciente. Bom, do ponto de vista da revisão, né, o que a gente tem de alterações ou de pontos assim importantes para que a gente possa trazer isso como uma introdução? Primeiro, a biópsia de medula óssea passa a ser critério maior para todas essas 3 entidades, né? Então, há necessidade agora do hemato, né, fazer ou solicitar a biópsia de medula óssea, e aí entra o papel do patologista, ele vai ter que avaliar isso aí. E vejam que, quando a gente fala de mielofibrose, tanto faz ser a pré-fibrótica como a fase final ou fibrótica, ela é um critério maior de primeiro, né, o primeiro critério maior, ou seja, o critério mais importante, né? Então, a morfologia, na verdade, aqui o patologista é que vai ter que fazer o diagnóstico. Não foi? Beleza. Segundo ponto, hoje a gente vive, né, a questão da patologia molecular e a gente não tem para onde fugir, as alterações genéticas envolvidas, né? A principal delas é a alteração do JAK, né, do JAK2, que pode estar presente nas 3 entidades com frequências variáveis, né? Sendo que, quando a gente olha aqui para a PV, né, virtualmente 100% dos casos estão associados à mutação do JAK, né? Principal é a mais comum, que é a V617F, 96% dos casos, e 4% dos casos, quando a gente não acha essa mutação, a gente tem que buscar essa outra no exon 12. Então, esse é o primeiro ponto, né, do ponto de vista genético, quanto ao JAK. E aqui a gente tem que ter na mente o seguinte: o JAK não funcionaria aqui como um ponto patognomônico, mas sim como uma peça no quebra-cabeça. Eu posso ter JAK positivo ou posso ter JAK negativo. O fato de ser JAK positivo não necessariamente me diz qual é a entidade. E o contrário é negativo. O ponto de vista negativo, né? O fato de ser JAK negativo não me afasta as entidades. Então, ele funciona apenas como uma peça no quebra-cabeça. Eu vou falar muito sobre isso, de juntar, né, as peças para que a gente possa ter um diagnóstico certinho. Outras 2 alterações é a calreticulina e o MPL,
já agora mais comum na TE e na mielofibrose. E, juntando as três, né, são as três principais alterações genéticas encontradas nessas entidades. Aqui é importante porque, quando a gente pega edições anteriores a de 2008, havia uma discussão do ponto de vista de nomenclatura se chamaria as mieloproliferativas de neoplasias mieloproliferativas ou doenças mieloproliferativas. E o fato de se chamar, e aí bateu-se o martelo na edição de 2008, como neoplasia, é justamente o fato de haver alterações genéticas nestas entidades. As três principais são essas, mas, com o passar do tempo, a gente, nas edições de 2008 para cá, com os trabalhos, outras alterações estão sendo descritas nessas entidades. Essa é a primeira importância, né? Então, ela diz para a gente que eu tenho uma alteração genética e eu posso ficar tranquilo. Muitas vezes os casos são difíceis, eu não tenho, às vezes, compartilhado todos os achados, e aí eu preciso discutir. O fato de você encontrar uma dessas alterações, isso lhe dá segurança para você fechar o caso com uma neoplasia mieloproliferativa, e aí, dependendo dos contextos, você vai encaixar em uma das entidades. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que essas alterações genéticas, elas têm também importância do ponto de vista de prognóstico, de progressão, né, com alterações genéticas que vão me dizer se aquele caso pode progredir mais rápido ou vai ser um caso que vai ter um curso mais indolente. Então, outras coisas que estão sendo caracterizadas com essas três alterações genéticas. E um termo que agora surgiu, né, com 2017, foi o chamado triplo negativo, que é quando eu não encontro nenhuma dessas três alterações mais comuns, né? E aí eu tenho o chamado triplo negativo. E vejam que ele tem diferença quanto à entidade. Por exemplo, o triplo negativo numa trombocitemia essencial, geralmente são os casos que têm um curso mais indolente. Ao contrário, na mielofibrose, os triplo negativos geralmente são casos que vão ter um curso mais agressivo. E aí, toda vez que eu tiver triplo negativo, eu tenho a recomendação de se buscar outras alterações genéticas, justamente para aquilo que eu falei primeiramente, para dar segurança para que você caracterize o quadro como uma neoplasia mieloproliferativa. Eu sei que isso aqui, muitas vezes, no dia a dia, dependendo do serviço, você não vai ter todas essas opções de buscar, né? Mas, geralmente, o hemato, no dia a dia do hemato, lá na conduta clínica dele, geralmente essas, pelo menos o JAK, eles acabam já vindo com essa informação. Então, isso, às vezes, se não tem no pedido, você pode ligar, tentar discutir, e aí buscar essa informação que é importante. Bom, e o terceiro ponto é justamente isso aqui, né, sobre a chamada fase pré-fibrótica da mielofibrose primária, que, na verdade, é a essência dessa nossa aula e o que o Felipe vai falar depois, né? Essa fase pré-fibrótica já tinha descrição, né, dentro da mielofibrose, lá em 2008, porém, a gente não tinha critérios bem definidos para dizer assim, olha, isso aqui é uma fase pré-fibrótica. Geralmente era um caso que você via que tinha alterações, muita celularidade, alteração de megacariócito, e aí você chamava, é uma fase celular da mielofibrose primária. Mas você não tinha critérios muito definidos para você bater o martelo. E agora, com essa revisão, a gente tem os critérios, eu vou falar daqui a pouquinho, e isso que é importante, essa é, eu acho que é uma das principais mensagens aqui que a gente quer passar ao longo de toda essa aula que a gente vai transcorrer. Qual a importância disso? Por que é necessário que a gente possa separar esses casos de pré-fibrótica, né? Pelo curso, né? São casos, aqui, vários trabalhos que definem eles, né, que caracterizam eles do ponto de vista de prognóstico, e são aqueles casos que vão cursar pior, são aqueles casos que vão progredir. Então, tenho necessidade de tentar tirar do meio daquele balaio esses casos que são fase inicial, porque eles terão que ser
seguidos pelo hemato de uma forma diferente. Ele tem que saber que esse paciente é aquele paciente que vai progredir para uma fibrose plena e vai ter todas as repercussões clínicas e prognósticas inerentes a ela. Então, quanto mais rápido, mais cedo eu consigo definir esses casos, melhor para o paciente, né? E hoje a gente tem também tratamento-alvo para isso, né? O Felipe vai conversar com vocês. Então, aqui é a mensagem, né? E quem vai fazer esse papel? O patologista. Então, essa é a nossa missão aqui agora, é tentar fazer com que o patologista possa, dentro lá aquele balaio de gatos, puxar esses casos que tem que ter um segmento diferente. Essa é a importância. E como resumo, né, da edição de 2017, tudo aquilo que ela já trazia nas edições anteriores, né, aquela história de que eu, patologista, atrás do microscópio sozinho, muitas vezes eu não vou definir as coisas, né? Eu preciso correlacionar com a clínica, preciso ter outras ferramentas laboratoriais, alterações genéticas, né, integração do diagnóstico para que a gente possa fechar um diagnóstico mais correto. Então, essa é a mensagem desse resuminho que a gente passou. Pronto. E aí, agora a gente começa sobre a introdução. Aí, sempre aqui eu pergunto, né, tem algum hemato hoje porque geralmente, às vezes, nos cursos tem hematologista clínico. Hemato? Residentes. Muito residente? Tem pouco, hein? São Paulo, pouco residente. E quem dos patologistas que já tem uma rotina de ver medula óssea? Fala assim, olha, eu recebo medula óssea semanalmente, eu vejo medula óssea. Então, fica mais fácil. Mas geralmente é isso, é a minoria, né? Às vezes levanta 1, 2, 3, não é uma coisa comum, né, medula óssea, né? Depende muito do serviço que você fez sua formação, se teve a oportunidade de ver os casos, aí você acaba se apaixonando e tal, aí leva, ou às vezes é necessidade, você chegou num serviço, não tem ninguém quem veja, olha, você vai ver medula óssea, né? Tem que abrir o livro e começar a tocar. Então, aqui são os critérios mínimos, né, que a gente deve observar na avaliação da medula, certo? E aqui do lado é um modelo, mais ou menos, de como a gente libera. Claro que isso é pessoal, cada um tem uma maneira de liberar. Geralmente eu faço dessa forma descritiva, então tudo que está aqui eu resumo, né? E depois eu faço uma nota com os achados, o que eu estou achando e tal, e passo para o hemato, no laudo. Então, geralmente, isso é como um modelo que a gente utiliza. Então, o primeiro ponto a ser avaliado, celularidade, né? Quando eu olho uma medula dessa, e aí eu pergunto para vocês, essa medula é normo, hipo ou hipercelular? Hã? Não vamos adiantar, estou olhando a medula, essa que está aqui. Está mais fácil, né? Hipercelular, né? Mesmo não sabendo a idade, né, como já começaram a falar, tem que saber a idade, tem que saber a idade. Né? Mesmo não sabendo a idade, né, essa medula é hipercelular, né? Quase eu não tenho tecido adiposo aqui no meio dela. E essa? Essa sim, né? Essa eu fico vendido, aí eu preciso da idade. Né? Então, esse é o primeiro critério. Não dá para ver a medula sem saber, no mínimo, a idade do paciente. Então, uma medula dessa, eu preciso saber da idade para eu poder dizer se ela está normo, hipo, hipercelular. Então, a regrinha da idade, a gente sabe que, com o passar das décadas, há uma lipossubstituição da celularidade da medula, né? Então, de tal forma que, quanto de maior a idade, menor a celularidade. E aí a gente tem uma regrinha, né? Então, a gente faz essa relação da celularidade com o tecido adiposo, e a regrinha é 100 menos a idade é a porcentagem, né, de celularidade que eu espero para aquela medula. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente de 70 anos, 100 menos 70, 30% é a celularidade que eu espero para a medula. Claro que não é uma coisa assim, nossa, tem que ser 30%, né? Tem uma variação, a gente sempre olha no contexto. Então, pode ser que seja 20%, pode ser que seja 40% e ela esteja normal, né? Tem uma variaçãozinha, mas isso já dá um parâmetro. Então, eu espero que 30%
daquela medula, numa idade de 70 anos, 30% seja de celularidade e não de tecido adiposo. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, linhagem celular, né? Então, eu tenho que olhar a linhagem. Então, está ruim, não está? Meio desfocado. Bom, então, a celularidade. Então, 3 elementos aqui são importantes nessa avaliação dessas 3 entidades, né? Então, a celularidade eritroide, que geralmente vai estar assim, formando ninhos, né? Elas formam agregados. Então, são essas células aqui, ó, com núcleo bem pretinho, redondinho, citoplasma meio lateralizado. Então, é a linhagem eritroide. A celularidade granulocítica, né? Que vai estar distribuída, geralmente ela fica distribuída aqui pelo intermédio, e a gente vai ver aquela segmentação, né? Isso é um indicativo de maturação, que eu tenho a celularidade granulocítica maturada. E aí eu sempre vou ter muito mais grânulo, série granulocítica, do que a série eritroide. E aí a gente cria uma chamada relação, né? Grânulo, eritroide, 3:1. Então, geralmente, eu espero que eu tenha 3 grânulo para 1 eritroide. Então, essa é uma contagem que a gente, no olhômetro, né, olha ali, e é o que a gente utiliza de parâmetro para poder fazer essa relação. Então, uma medula normal, geralmente essa relação é 3:1. O outro elemento importante, e aí a gente coloca ele, eu chamo ele de ator principal nessas entidades, o nosso ator principal é o megacariócito, né? Então, o megacariócito, as alterações que ocorrem no megacariócito são as alterações que mais chamam a atenção do ponto de vista morfológico para que a gente possa caracterizar a entidade. Então, geralmente, ele tem esse padrão de relação núcleo-citoplasma mantido, né? Essa segmentação, um núcleo com uma cromatina mais distribuída. Então, esse é o padrão morfológico normal do megacariócito. E aí a gente vai ver inúmeras outras formas dele para caracterização. E, claro, outros elementos que podem estar ali na medula, né? Então, celularidade linfóide, outros elementos, por exemplo, mastócitos, o Henrique vai colocar para vocês. Então, outras coisas que podem fazer diagnósticos diferenciais que eu tenho que ter atenção, não posso esquecer. Às vezes, elementos infecciosos, por exemplo, leishmania, né, que eles ficam agregadinhos. Então, são outros elementos que eu também tenho que olhar na celularidade da medula óssea. Quanto à maturação, então, aquilo que a gente colocou, por exemplo. Então, eu tenho que observar, né, a granulocítica, geralmente ela vai estar segmentada, né? Por exemplo, se eu vejo elementos que nem esses, né, que não chegam a essa segmentação, né, então, tem uma ranhura aqui, então há um retardo maturativo neste caso aqui. Então, muito provavelmente, a gente não está diante de uma neoplasia mieloproliferativa. Lembra no conceito que o conceito é de proliferação de células maduras? Então, se eu tenho um retardo maturativo, possivelmente é outra entidade. Aí são outros grupos de diagnóstico diferenciais. Então, a maturação é um outro ponto importante. E aqui os megacariócitos. Então, como eu falei, o ator principal nessas entidades é aquele quando você coloca a lâmina no microscópio, já no menor aumento, ele chama atenção nessas entidades, né? Então, no menor aumento, eu começo a ver que tem muito megacariócito, certo? Além de ter muito megacariócito, muitas vezes eles começam assim, ó, a agrupar, fazer ninhos. Tá? Então, isso é importante. Já no menor aumento, isso chama atenção. Opa, tenho muito megacariócito, ou seja, eu tenho uma hiperplasia de megacariócitos, né, em quantidade. Eu tenho um aumento de megacariócitos. Isso é comum nessas entidades, eu ter essa hiperplasia. É o primeiro achado do megacariócito. Pode passar. Você quer tentar trocar pelo seu? Ah, então tira aqui, ó. Tá. Segundo ponto. Eu tenho que avaliar esse megacariócito do ponto de vista morfológico, da citologia, né? Então, eu vou ter alterações. Então, aquele padrão é aquele comum que a gente colocou, né? Um padrão de megacariócito maduro. Aqui,
são alterações que eu posso encontrar, desde micromegacariócito, megacariócito com hipersegmentação, megacariócito nu, ou seja, ele perdeu o citoplasma. Então, são alterações citológicas que eu encontro nessas entidades e que muitas vezes são alterações que eu vou encontrar mais em uma do que em outra. Então, a morfologia vai me indicar já para que lado eu devo pender. Além da citologia, como eu falei, geralmente os megacariócitos eles se agrupam. E esses agrupamentos podem ser tanto agrupamento frouxo ou agrupamento mais denso. Como é que seria isso? Então, o agrupamento frouxo é aquele onde eu encontro ainda a celularidade entre os megacariócitos. Então, eu consigo ainda encontrar no meio deles. Então, isso seria um agrupamento frouxo. O agrupamento denso é aquele onde, olha, eles começam a se tocar, né, como se houvesse aqui uma fusão entre os citoplasmas, e eu não tenho mais celularidade entre eles. Então, isso é um agrupamento denso. E aí, a gente coloca, né, quando a gente avalia as 3 entidades, toda vez que eu vou, né, eu sigo aqui, ó, um padrão desse onde eu tenho hiperplasia de mega, isso eu vou encontrar em todas elas. Mas, quando eu começo a ir para o polo da mielofibrose, então eu começo a ir nesse sentido, e esses agrupamentos eles vão tendendo a ficar mais densos. Então, esse é o primeiro achado morfológico, né, que me faz pender, por exemplo, para um quadro de mielofibrose. Então, quanto mais eu tenho agrupamento denso, mais eu penso em mielofibrose. Sempre que eu estou falando desses critérios, nenhum é patognomônio, nenhum é assim que quer dizer que, olha, isso aqui é mielofibrose. Não, eu vou ter que olhar os outros contextos. Mas isso vai pender na balança mais para a mielofibrose. Tá? Então, os agrupamentos. Já a citologia, existem padrões morfológicos que a gente acaba olhando e vendo, esse padrão de megacariócito é um padrão mais de TE, que seria isso aqui. Então, é um padrão de megacariócito grande, né? E aí eu tenho esse núcleo hipersegmentado, né? Às vezes até parece que o núcleo é uma célula multinucleada, né? E aí a descrição, a comparação é com o chifre da rena, né? Então, é um padrão de megacariócito em chifre de rena. Isso aqui é um padrão que me lembra muito o megacariócito no contexto de TE, de trombocitemia essencial. Já na PV, o megacariócito ele é polimórfico, então eu posso ter megacariócito pequeno, megacariócito grande. Geralmente a relação núcleo-citoplasma é mantida, mas ele possui esse núcleo assim mais lobulado, né, com essas reentrâncias aqui. E um núcleo um pouco mais claro, né, essa cromatina mais clara. E aí veio na minha cabeça, eu sempre comparei isso aqui com aquele bonequinho da Michelin, né, cheio de dobrinha e branquinho. Então, eu olhei esse padrão, parece um bonequinho da Michelin. Então, é um padrão que me lembra policitemia vera. Não é patognomônico, mas me lembra. Eu vou ter que olhar os outros contextos. E, no polo da mielofibrose, olha o padrão do núcleo, né? Olha o padrão do megacariócito. É aquele megacariócito, se a gente não tivesse nessa aula, né, e mostrasse essa célula para vocês, vocês dizem, isso é uma neoplasia maligna indiferenciada. Um carcinoma, sei lá, um sarcoma, alguma coisa que não lembra um megacariócito. Então, é um megacariócito displásico, né? Dismórfico, atípico. Então, esse termo displásico, né, que eu estou usando aqui, do ponto de vista, assim, a gente falando aqui didaticamente, é uma coisa que lembra, mas, às vezes, a gente tem que ter cuidado de pôr isso no laudo, porque, às vezes, o hemato pode associar com síndrome mielodisplásica, porque eu vou ter megacariócito displásico. Mas não deixa de ser, né, um megacariócito. Então, às vezes, na descrição do laudo, a gente pode substituir por dismórfico, atípico e assim por diante, né? Mas é esse megacariócito, não tão feio, hipercromático, como a gente colocou, às vezes, com esse aspecto de nuvem, né? Às vezes sem o citoplasma, que é o null, né? Nem esse. Então, olhei esse aspecto, me lembra polo de mielofibrose. Em resumo, é isso aqui. Então, da mesma forma que a gente pensou lá na questão do agrupamento, quanto mais eu vou para o polo da mielofibrose, mais agrupados eles vão estar. Quanto mais eu vou para o polo da mielofibrose,
mais displásico, mais alterado, mais atípico o meu megacariócito vai estar. Então, olhei esse conjunto de morfologia, isso me faz pensar em mielofibrose. Tá? Se vai depender de outros contextos, clínico, laboratorial e assim por diante. E aqui é o limbo, né? Então, quando a gente está para esse lado, muitas vezes é mais fácil, tem características mais que a gente consegue fechar. Quando a gente está nesse polo também, né, fica mais fácil, mas entre eles existe um limbo de interseção, tanto clínica, né, principalmente para o clínico, para o hemato. Muitas vezes, na clínica, ele fica na dúvida entre uma entidade e outra, né, ele não consegue definir. E também, muitas vezes, do ponto de vista morfológico, mesmo tendo as informações, a gente também, como patologista, fica na dúvida. E aí a gente vai precisar dar uma informação, mesmo que seja sugerindo algo, mas a gente não pode mais ficar em cima do muro, né? A gente vai falar algumas coisinhas sobre isso. E aqui é o que eu coloco, né? Então, a importância do patologista nesse contexto. A gente precisa pescar esses casos, precisa dizer para o hemato, ficar, olha, não é mielofibrose, ou eu estou achando que não é, né? Ou então eu estou achando que é mielofibrose, está sugerindo mielofibrose. Eu tenho que pender para um lado ou para o outro. Essa é a importância dessa definição. E isso aqui é o que a gente não quer, né? Não quer que um paciente chegue para a gente, né, já uma biópsia, desse jeito, né, onde já tem osteosclerose, fibrose franca, olha a alteração dos megacariócitos. Então, isso aqui é um quadro de mielofibrose, de fibrose medular. Então, é isso que a gente não quer, né? Não quer que o paciente progrida e chegue nesse estágio. E aí, eu tenho isso aqui, né? Então, já no HE eu consigo definir, mas se eu uso colorações especiais, né, reticulina, né, eu vejo que tem fibra, colágeno, né? E isso aqui é o que eu vejo, né, através das colorações do HE. Essas colorações, né, principalmente a reticulina, quando a gente avalia essas três entidades, é obrigatório a gente fazer, né? Então, eu tenho que fazer reticulina além do HE, é o mínimo, né? Reticulina e HE para avaliação da medula óssea. Por quê? Porque agora eu preciso dar essa informação, o hemato quer, é obrigatório, está no laudo. Ele quer saber qual o grau de reticulogênese, é 0, é 1, é 2, é 3. Então, eu preciso fazer a trama reticulínica. Então, isso é um ponto importante, é aquele ponto que agora o patologista tem, né? A graduação da fibrose. Então, quando a gente olha a graduação da fibrose, olha, agora ele ficou rápido, ficou zangado. Ó, então, quando a gente olha a graduação da fibrose, então eu tenho 4 graus, começando com 0, então 0, 1, 2 e 3, sendo que o grau 0 não é a ausência de trama reticulínica. Veja que eu tenho aqui, ó, tenho fibra aqui, só que elas são finas e esparçadas, né? Eu tenho fibra para cá, para cá. À medida que eu aumento o grau, eu começo a ter interseção das fibras, elas começam a se cruzar. Ó, então, eu tenho um grau 1, mas elas ainda são finas. Aí eu uso essa comparação da corda. Então, à medida que ela vai espessando, ó, que nem a gente vai formando uma corda, a gente vai aumentando o grau. Agora, ela tem interseção, só que agora a fibra é mais grossa, então é grau 2. E quando ela tem uma espessura maior ainda e muito mais interseção, eu tenho o grau 3. Tá? Toda vez que, aí é a recomendação agora de 2017, toda vez que eu tiver trama reticulínica grau 2 e trama reticulínica grau 3, eu devo dar informação sobre a fibra colágeno, se tem colágeno ou não. Então, eu tenho que fazer um maçom, seria a terceira coloração a ser feita. E aqui é o que eu falei, né? Antes a gente não tinha esse parâmetro, né? E agora, com a revisão, a gente tem. Antes eu não sabia qual era o limite entre uma pré-fibrótica, ou fase inicial da mielofibrose, e a fibrose plena. E agora criou-se um critério que é justamente a trama reticulínica. Então, toda vez que eu tiver trama reticulínica grau 0 ou trama reticulínica grau 1, isso é fase pré-fibrótica, se eu tenho nos outros contextos, né? A gente vai ver nos exemplos.
E toda vez que essa trama reticulínica for maior que 1, ou seja, 2 ou 3, eu não chamo mais de pré-fibrótica, ela já é uma mielofibrose primária. Então, é essa figurinha aqui, ó, que é o patologista, né? No passado, eu podia ficar em cima do muro, mas agora eu tenho que pular dele, né? Agora eu tenho critérios e eu vou ter que aplicar esses critérios e dar essa informação para o hemato. E aí a gente vai começar. Então, depois desse resumo, a gente vai mostrar agora 5 casos. São 5 casos que a gente vai aplicar justamente esses critérios que eu falei para vocês em cima dos casos. Então, vamos começar. O primeiro caso, um caso tranquilo. Então, uma mulher de 50 anos, com esse padrão aqui de histologia. Quanto à celularidade, né? 50 anos, qual seria a celularidade esperada? 100 menos 50, 50%. Então, eu esperaria que eu tivesse uma relação de 50% entre o tecido adiposo e a celularidade, que parece que é o que tem aí, né? Então, eu tenho uma medula normocelular. O que chama atenção nessa medula? Lembra quando eu falei, quando a gente coloca a lâmina no menor aumento, o que solta aos olhos? Megacariócito. Número de megacariócitos. Eu tenho muito megacariócito aqui, ó. Se a gente considerar isso aqui um campo de grande aumento, né, a gente tem uma base, um critério, que é até 5 megacariócitos num campo de grande aumento. Toda vez que eu tenho mais que 5, isso indica uma hipercelularidade dos megacariócitos, uma hiperplasia. Então, aqui, se eu contar, eu tenho muito mais que 5 megacariócitos. Tá? E uma outra... E daí, eu caracterizei o primeiro critério, que é a hipercelularidade de megacariócitos. Agora, eu vou aplicar, né, outros achados, né? O que eu tenho mais de achado? O que esse megacariócito me informa? Né? A morfologia dele é uma morfologia que me diz algo, me parece alguma coisa? Aquilo que eu coloquei para vocês, né? Quando eu olho lá aquela morfologia, opa, isso aqui pode ser o quê? Esse aspecto aqui, ó, hipersegmentado, lembra o quê? Chifre da rena. Né? Outra coisa, esses agrupamentos, o megacariócito aqui, ele está agrupado ou ele está mais esparçado? Mais esparçado, né? Não está formando aqueles agrupamentos mais densos. Então, vejo que só na lâmina, numa foto, a gente já aplicou vários critérios e a gente está achando que isso aqui é o quê? Trombostemia essencial. Né? Se vai depender dos outros critérios. Né? Mas se eu não tivesse informação clínica nenhuma, com certeza, lá naquela notinha do laudo, né, olha, o padrão morfológico lembra, né, sugere trombostemia, correlacionar com isso e aquilo outro. Tá? Um outro detalhe aqui que é importante. Se eu pegar e tirar todos esses megacariócitos daqui, tirei, não tem megacariócito. Vai ficar o tecido adiposo e a celularidade granulocítica e eritroide. Se eu tiro o megacariócito daqui, esse padrão morfológico da medula, né, o contexto secundário da medula, além do megacariócito, é um contexto de uma medula normal. Né? Eu tenho uma relação GE normal, tenho os agrupamentos, os agrupamentos eritroides, as células granulocíticas distribuídas, se eu fizer a relação vai dar 3:1. Então, tirei o megacariócito daí, a medula é normal. Então, isso é um dado morfológico importante em trombostemia essencial. Né? Além do megacariócito, essa parte da celularidade, a relação GE, é importante. Né? Ela é mantida, ela é normal. Aqui o que a gente já colocou, olhando mais de perto o megacariócito. Então, olha lá, ele lembra o chifre de rena, relação GE normal, trama reticulínica grau 0, eu tenho fibra, mas ela é espaçada. E aí, dentre as possibilidades, agora vem as outras informações clínicas, né? Antes eu só tinha a idade e o sexo, agora, olha, tem um quadro de plaquetose, leucócito normal, HbHT normal e JAK negativo. Então, isso aqui corrobora o meu achado morfológico. Então, pedi a informação, agora veio, bate. Então, qual é o diagnóstico? Trombostemia essencial. Tá? Por que eu coloquei aqui em verde, TE e pré-fibrótica? Porque vejam que, do ponto de vista morfológico, a gente conseguiu separar uma coisa da outra, facilmente até, que é um caso mais tranquilo.
Mas para o clínico, para o hemato, esse contexto aqui, ó, de plaquetose, com HbHT normal, JAK negativo, para ele o diagnóstico diferencial é entre essas duas entidades. Então, o principal diagnóstico diferencial entre as duas é isso aqui. É isso que vem, às vezes, no pedido. Paciente com plaquetose assim assado, TE versus mielofibrose. Então, geralmente é a dúvida que o hemato tem, ele não consegue ir além. E aí a gente vai precisar dar essa informação para ele. E aí os critérios, né? Então, aqui, se a gente olhar os quadrinhos, aquilo que eu falei para vocês, não precisa, eu estou na dúvida, vê a morfologia. Se eu quiser saber, mas qual é o critério de TE? Vai lá no quadrinho, ó, toda essa descriçãozinha aqui é isso que a gente colocou, é o resumo. Tudo está descrito aqui nos quadrinhos. Então, vai estar falando que é a megacarocítica, aumento da série megacarocítica, assim assado, não tem desvio à esquerda, ou seja, não tem aquela relação GE alterada, raramente é grau 1, né, de reticulínica, geralmente é 0. Então, quando eu começo a ver um grau 1 de reticulínica, eu já começo a ficar um pouco pé atrás com TE. Né? Mas pode acontecer. Então, as informações estão aqui. Segundo caso. Um homem de 65 anos, com um quadro de plaquetose há 2 anos e esplenomegalia. Quando eu olho a celularidade, 65 anos, aplicando a regrinha, eu esperaria quanto? 35% de celularidade. É o que eu tenho aqui? Não, me parece ser uma medula o quê? Hipercelular. Então, esse é o primeiro ponto. Então, eu estou diante de uma medula óssea hipercelular. Quando a gente olha lá no diagnóstico anterior, que era TE, como era lá? O que eu espero na TE? Que haja uma normocellularidade, ou, no máximo, uma leve hipercelularidade. Geralmente, esse é o contexto. Então, olhei aqui um quadro de hipercelularidade, ok. Qual é o segundo ponto aqui que me chama a atenção? Megacariócito, né? Ator principal. Muito megacariócito distribuído. E diferente do quadro anterior, o que eu tenho agora? Começa a formar agrupamentos. E esses agrupamentos são frouxos? Tem, né? Parece que tem aqui e tal, mas tenho também o quê? Agrupamentos mais densos. Parece que os citoplasmas estão se tocando. Olha lá. Vamos olhar a morfologia dos megas. São megacariócitos que lembram o quê? Lá naquele quadrinho que eu coloquei. Chifre de rena? Lembra? Não, né? O que ele lembra? Ele lembra o bonequinho da Michelin? Não. O que ele lembra? Uma célula atípica, displásica, né? Olha lá, eu tenho megacariócito nu, tenho um aspecto de nuvem, tenho esse aqui, olha, aquele hipossegmentado, com hipercromatismo. Então, eu tenho uma displasia, um dismorfismo, uma atipia de megacariócito. E isso me lembra que mielofibrose, né? Me leva a pensar em mielofibrose, sem saber das outras informações clínicas. E aí, outro detalhe, que isso é importante, né? Vejam que ainda agora eu falei para vocês tirarem o megacariócito do campo e olhar o que estava por trás, né? Ainda agora a relação era mantida, ou seja, tinha aquela distribuição eritróide granulocítica mantida, parecia uma medula normal. E agora eu não tenho isso, eu começo a ter o quê? O que me chama mais atenção aqui, ó, já olhando? Muito segmentado, ó. Maioria que é segmentado. Eu tenho dificuldade de ver eritrócito aqui pelo meio. Ó, talvez para cá, né? Mas eu tenho muito mais grânulo, ou seja, a minha relação GE está aumentada. E esse é o fundo que eu espero num quadro de mielofibrose, né? Eu tenho uma GE aumentada. Trama reticulínica, aqui é grau 1, eu começo a ter fibras finas ainda, mas elas começam a se cruzar, né? Ela começa a ter interseção de fibra. E aí, nesse contexto, o que a gente pensa? A gente, antes de saber o restante das informações, a gente já tinha isso aqui, né, espleno, plaquetose e tudo mais, a gente já olhando, descartou TE, porque não tem morfologia de mega, né, tem hipercelularidade da medula, a relação GE está aumentada, não é um contexto de TE.
PV, eu posso ter hipercelularidade, mas os megacariócitos, não me lembro aquele megacariócito de PV. E aí eu fico entre as duas, pré-fibrótica ou mielofibrose. E aí? Por que eu afasto mielofibrose? Porque agora eu tenho um critério, ó, grau 1. Né? Se é grau 1, eu não posso chamar de mielofibrose, só a partir de grau 2. Opa. E aí, o diagnóstico fica como fase pré-fibrótica da mielofibrose. De novo, a questão da TE, né? Embora que a morfologia aqui, né, a gente já conseguiu com a morfologia, aplicando critérios morfológicos, já excluir TE, mas volto a repetir. Para o hemato, esse contexto aqui, ó, HP-HT normal, leucocitose, JAK negativo, mas principalmente aqui a questão da plaqueta, né, plaquetose com JAK negativo, isso, para ele, fica no diagnóstico diferencial entre TE e pré-fibrótica. E aí, a gente, aplicando a morfologia, a gente consegue afastar uma coisa da outra. Esse contexto aqui, eu quero que vocês também gravem, a gente vai falar daqui a pouquinho, ó, leucocitose, esplenomegalia, essas informações vindo, né, lá no informe clínico, ou se vocês forem correr atrás e vocês obterem essas duas informações, isso são informações que também vão lá para a balança de mielofibrose. O paciente ele começa a ter esplenomegalia, né, e começa a ter um quadro de leucocitose, às vezes também anemia. Então, essas três informações pesam na balança de mielofibrose. Tá? Então, é aquilo que eu coloquei. Para o clínico, o critério clínico laboratorial e genético, isso aqui pode ser JAK positivo, pode ser JAK negativo, não vai mudar. Né? Para ele acaba ficando na dúvida. Né? E aí, a gente aplicando a morfologia, a gente acaba definindo uma coisa com a outra. Ó, então, isso aqui é comparando as duas entidades. Então, TE pré-fibrótica. Então, aqui o que chama a atenção é a hiperplasia de mega, o fundo normal. Né? Eu tenho uma relação GE mantida. Aqui, eu tenho a hiperplasia de mega, eles começam a ficar agrupados, eu tenho o dismorfismo, e o fundo, eu tenho uma relação GE alterada. Eu tenho uma hipercelularidade e tenho o predomínio da série granulocítica. Então, comparando as duas imagens, isso é o que chama a atenção, tá? Do ponto de vista morfológico. Quanto à reticulínica, aquilo que a gente colocou, né? Toda vez que eu tiver um grau 1 de trama reticulínica, pode até ser TE, desde que eu tenha um contexto morfológico, mas isso aqui é uma coisa que já me pende para o lado da mielofibrose. E esse aqui é o resumo, né? O que eu mostrei para vocês na histologia. Esse aqui é um quadrozinho que é muito interessante, né? Que mostra, né, esquematicamente isso que a gente acabou de falar para vocês. Aqui é aquela coisa que eu chamei a atenção. Né? Na pré-fibrótica, na fase inicial da mielofibrose, quando eu tenho, além da plaquetose, né, que chama a atenção do hemato, eu começo a ter informação de esplenomegalia, leucocitose, às vezes anemia, né, esses três informativos, às vezes até antes de eu olhar a lâmina, eu já começo a pensar, opa, esse caso aí provavelmente já deve ter um grau de fibrose. Né? Se é mielofibrose primária, ou se é uma PV que está migrando, ou se era uma TE que está migrando para mielofibrose, aí vai depender de outros contextos. Né? Mas isso tem que chamar a atenção, né? Essas informações. Relação GE aumentada, grau 0 ou grau 1 é o que define a entidade. E aí, de novo, aquela questão do que critérios, basta olhar no quadrinho, que é o resumo do que a gente acabou de falar para vocês. Aqui é importante as alterações genéticas, né, como definidor prognóstico para as entidades. Né? Então, triplo negativo, ou seja, quando eu não encontro aquelas três principais alterações genéticas, calreticulínica, JAK, o MPL, geralmente é aquele caso que vai evoluir de uma forma pior. Terceiro caso, mulher de 61 anos, plaqueta de 701 mil. O que chama a atenção de novo?
megacariócito, né? Hiperplasia de megacariócito, às vezes parece que começa a formar agrupamento. Tem uma outra coisa aqui também, ó, que a gente, nessas fases iniciais de mielofibrose, a gente às vezes não tem esse parâmetro. O Felipe vai mostrar outros quadros mais finais, que isso é uma coisa que faz parte da morfologia, que é a osteosclerose. Aqui, às vezes, na fase inicial, a gente não tem essa osteosclerose, mas se a gente olhar um pouquinho, parece uma trabécula um pouco mais espessada, né? Não que isso aqui vai me definir uma coisa ou outra, mas chama atenção, é importante olhar também para a trabécula óssea. O osso está ali também, ele tem alguma importância, às vezes, nesse contexto. Mas aqui o que chama atenção, megacariócito e agrupamento. Quando a gente começa a olhar os megacariócitos, eles se agrupam, mas esse agrupamento ele é mais frouxo, né? E olhando a morfologia deles, o que lembra? Lobuladinho, né, com as dobrinhas, e um padrão mais clarinho. Opa. Lembra o nosso Michelin, né? Dobrinha, branquinho, né? E aí, isso aqui já é um padrão morfológico que me faz, opa, provavelmente isso aqui é uma PV, me lembra PV, né? Se vou ter que ver as outras informações. Quando a gente compara com a mielofibrose, a gente vê que é uma medula óssea hipercelular também, né, para a idade. Só que quando a gente compara aqui com a mielofibrose, essa hipercelularidade é muito mais da série granulocítica. Eu tenho muito mais série granulocítica, aquela relação já é aumentada. Já aqui não, eu não consigo definir muito bem se há um predomínio de grânulo sobre a série eritroide, né? Às vezes até parece que tem mais érito que grânulo. Por quê? Porque o fundo, nesse contexto aqui, já é um fundo de panmielose, ou seja, as 3 linhagens estão aumentadas, tanto a megacariocítica, quanto a eritroide, quanto a granulocítica. Não há um predomínio entre elas. Então, essa, naquela comparação, quando eu tiro o megacariócito do cenário, é o que eu comparo no fundo. É isso que faz diferenciar são as características em relação a uma ou outra entidade. Quando avalio a trama reticulínica neste caso, é interessante que aqui esses 2 pontos é só para chamar a atenção que eu não devo avaliar. Isso aqui é um vaso, né? Então ele vai marcar, mas isso é muito importante, por quê? Porque é o nosso controle interno da reação, né? Isso aqui é o que me faz ficar seguro que a minha coloração está funcionando. Eu tenho marcação no vaso, então é um controle interno. Esse outro detalhe aqui é para eu não considerar, porque isso aqui é uma periferia do fragmento. Então, provavelmente, isso aqui é um artefato, né, de amassamento, de esmagamento da periferia. Então, eu tiro isso aqui da minha avaliação e vou olhar o contexto, né? E aí, nesse caso, eu tinha áreas que praticamente é grau zero, né? Olha lá, eu tenho fibra, mas são fibras finas, mas tenho outras áreas, né, que eu começo a ter mais fibras e elas começam a ter interseção entre elas. E aí, quando eu olho o HE desse caso, o que chama a atenção? Essas áreas aqui, ó, é a mesma área, é justamente aquela área onde eu tenho aquele agrupamento, aquela maior quantidade de megacariócito. Então, isso parece que tem aqui uma relação com o ambiente, né? Essa proliferação megacariocítica nessas entidades leva a uma alteração de microambiente para a produção da fibra, né? Então, isso caracteriza bem aqui nesse campo. E aí, como essas áreas aqui perfaziam mais que 30%, então, porque isso é comum, eu posso ter áreas, geralmente não é homogêneo, né? Eu posso ter área 0, posso ter área 1, posso ter área 2, e aí, geralmente, a gente considera como regra isso aqui. Quando eu tenho mais que 30% de um tipo, né, de um padrão, de um grau, eu considero ele como grau. Então, nesse caso, a gente considerou isso aqui como grau 1. Tá? E aí, 61 anos, com esse quadro morfológico, olhando a morfologia, a gente já começou a pensar em algumas coisas, mas o que a gente pensa de diagnósticos diferenciais aqui? Então, TE, como a gente já falou, o padrão morfológico dos megacariócitos não lembra. Eu tenho hipercelularidade da medula, então também não encontro isso em TE. Tá?
A mielofibrose a gente também deixa de lado, porque eu tenho um grau 1, então não posso falar em mielofibrose. E aí eu fico com o diagnóstico diferencial entre PV e uma fase pré-fibrótica. Quando eu considero os outros comemorativos, isso me lembra muito mais, né, o padrão morfológico do megacariócito, o nosso Michelin. Então, a gente tende morfologicamente a pôr esse quadro como um quadro de PV. Para confirmar isso daí, eu preciso das outras informações. Então, chegou as outras informações, a gente ligou para o hemato, e aí, como está o HbHT? Olha, está aumentado, 16,52, tem um quadro de leucocitose, e olha o JAK, positivo. O fato de ser JAK positivo não afastaria pré, né? Mas é um dado importante para corroborar quem? PV. Né? Então, aquilo que eu falei, aquele assuntozinho do JAK lá no início. Tá? Então, a gente fecha o quadro como um polistemia vera. E aqui é interessante, né? Quando a gente compara a edição anterior, 2008, a biópsia de medula óssea era critério menor, ou seja, o hemato não precisava fazer biópsia, indicar biópsia, né, para fechar o diagnóstico. Então, essa foi a primeira alteração, agora passou o critério maior, né, nessa revisão. Outra coisa que alterou foi os níveis de HbHT, né, que são variáveis de acordo se é mulher ou homem. Né? Então, na revisão, em homens, né, esses níveis têm que ser maior que 16,5. E em mulher, maior que 16, e o hematócrito também tem seus níveis. Veja que este caso aqui que a gente mostrou, ele está aqui, ó, 16. Se a gente fosse considerar os critérios anteriores, ele não entrava. Né? Então, houve uma pequena alteração aqui. E aqui outra coisa interessante. Então, eles colocam lá uma notinha, né, que, dependendo de outros critérios clínicos, né, genéticos, às vezes o hemato pode até prescindir da biópsia de medula óssea. Né? Porém, né, então ele coloca lá a mesma nota, quadros de PV, às vezes, podem estar associados, né, em 20% das vezes, dos casos, a aumento da trama reticulínica. E esta informação aqui indica que, geralmente, são casos que têm uma tendência a progredir para a chamada mielofibrose pós-PV. Ou seja, é obrigatório fazer biópsia de medula óssea, porque eu só vou ter essa informação da trama reticulínica se eu fizer a biópsia da medula óssea. Então, é critério maior, tem que biopsiar, mesmo na PV. Mesmo eu tendo, assim, clinicamente, já todas as informações para fechar como PV, mas esse dado aqui, de progressão, e esse caso aqui se enquadra muito bem, já é um grau 1, né? Geralmente é aquele paciente que eu vou ter que seguir, o hemato vai ter que seguir de uma forma mais de perto, porque é um caso que provavelmente vai progredir para PV, para a fase fibrótica. E aqui é o resumo, então, aquilo que a gente já colocou, né? A mesma imagem, aquela comparação tanto da morfologia do mega, mas principalmente do fundo, né? Mielofibrose, megacariócitos displásicos, e aqui chega o APV. Então, esse é o quadrinho que resume os três. Né? PV, eu tenho panmielose, então eu tenho dificuldade, aquela relação G ela é mantida, eles estão aumentados, então eu tenho uma hipercelularidade de todos, né, mas eu não tenho uma prevalência de um em relação ao outro, e a questão da morfologia. Então, esse quadrinho resume isso, o diagnóstico diferencial entre as três entidades. Agora, a gente vai para os dois últimos casos, agora é mais rápido, a gente já está se encaminhando para o final. Então, eu tenho aqui, ó, uma mulher de 38 anos, vejam, 38 anos, né? 38 anos, a gente olha uma medula dessa, e aí? Normal, hiper, levemente hiper, né? 38 anos eu esperaria aí 60%, 70% de celularidade. Então, às vezes, eu tenho dificuldade aqui de dizer se essa medula está hipercelular, né? Eu acho que está levemente hiper, né, para a idade. Mas o que chama atenção? Megacariócito. Muito megacariócito aqui distribuído. Olha eles. Quando a gente olha a morfologia, olha, às vezes lembra o quê? O chifre da rena, não lembra? Ó, parece. Agora, tem outros que lembram o quê?
ó, né? Dismorfismo, né? Displasia. Olha lá, isso lembra o chifre da rena, mas esse aqui lembra o quê? Olha lá, alterado. Então, né, fica na dúvida. Será que é TE? Será que é mielofibrose? Trama reticulínica, vamos ver se ajuda. Grau 0. Né? Grau 0, eu tenho aqui fibra, mas acho que isso aqui é vaso. Olhando o estroma, não chama atenção. Isso aqui é vaso, né? Controle interno. E aí, diagnóstico diferencial. Grau 0, a mielofibrose está fora. Vamos ver os outros dados. O que tem esse paciente a mais? Então, ele tem um quadro de aumento de plaquetas, né? Progressivo, HbHT normal, tem um quadro de leucocitose e o JAK é negativo. Então, com essas informações, agora a gente risca também quem? PV. Né? E aí fica entre TE e pré-fibrótica. 38 anos. E aí? A gente precisa dar uma informação, né? O hemato vai precisar dessa informação. Então, se a gente olhar o contexto todo aqui, as alterações dos megacariócitos aqui é importante, né? Eles me lembram muito mais o quê? Aquele megacariócito dismórfico, displásico, apesar de eu ter alguns que era TE, pode ser até um caso que era TE antigamente, que a gente não tem essa informação, o paciente não tinha segmento e que está progredindo para uma fase fibrótica. Ou já é realmente uma pré-fibrótica, né, de uma mielofibrose. Então, aqui a gente tem que pular do muro, né? Agora a gente tem critérios, a gente precisa, o patologista precisa dar essa informação para o hemato, né? Então, a gente fechou o caso dessa forma, neoplasia mieloproliferativa, e aí, dentre as possibilidades para o quadro clínico morfológico, né, TE e pré-fibrótica, favorecemos primeiramente fase pré-fibrótica da mielofibrose. Então, vejam que a gente precisa ter um diagnóstico mais conciso. Essa informação tem que chegar com o hemato. Essa que é a importância, essa é a mensagem. Tá bom? Mesmo num quadro desse que às vezes geram dúvidas, mas a gente vê que tem critérios morfológicos para a gente pôr na balança, e quando põe na balança, o que pesou mais? Mielofibrose. Tá? E o último caso, né? Que aí aqui eu já falo que eu já estou passando a bola para o Felipe, já estou encaminhando aqui, jogando lá para frente a bola, que é ele que vai falar bastante coisas sobre o diagnóstico, mas o que chama a atenção aqui? O último caso clínico, 66 anos, uma mulher, um quadro de anemia, leucocitose com desvio à esquerda. Lembram lá? Anemia, leucocitose. O que eu já penso aqui? Anemia, leucocitose. Se tivesse ainda esplenomegalia, mais ainda, né? Quadro de mielofibrose. Né? Se vamos olhar, mas já olhando a clínica, já penso. BCR-ABL negativo, então isso aqui não é o quê? Não é LMC, né? É outra coisa. JAK negativo, que talvez possa ajudar ou não, vamos ver. Então, com isso aqui, com essas informações, a gente já desfavorece essas duas entidades e aí fica com essas outras possibilidades. 66 anos, muita celularidade, né? Apesar de estar desfocada aqui, mas a gente vê que é uma medula muito forrada, muita celularidade, muito megacariócito. Então, TE também já está fora. Não lembra. Quando vai olhar um pouquinho mais, tem dois detalhes aqui nesse campo que é importante para a gente pensar em quadros de mielofibrose. Vamos ajudar? Opa! O negócio está me passando a perna. Ó, então, isso aqui, ó, eu vejo o sinusoide dilatado e começo a ter hematopoese dentro do vaso. Né? Olha aqui também, ó, dilatado. Quando eu olho isso aqui, isso é um indício de que tem fibra, né? De que há uma reticulogênese aqui, que é isso que está puxando esse vaso, está fazendo com que o sinusoide se torne dilatado. E o fato de eu ter essa hematopoese dentro do vaso é que o ambiente ele começa a ficar inóspito, começa a ficar difícil para manter a hematopoese. E aí começa a ter migração. Então, isso aqui vai para o vaso, começa a ir para o baço, começa a ir para o fígado. Então, o paciente começa a ter esplenomegalia, hepatomegalia. Então,
só olhando esses detalhes aqui, a gente já começa a pensar em algumas coisas clínicas que esse paciente possa ter. E esse detalhe aqui da ectasia dos sinusoides é importante para a gente pensar que eu tenho um quadro, apesar de não olhar aquele quadro clássico de mielofibrose, né, de uma medula fibrótica, mas olhando isso aqui já me faz pensar que essa trama reticulínica aqui está aumentada. Olhando mais os megacariócitos, olha, eu tenho muito megacariócito feio, né? Trama reticulínica, no mínimo grau 2, né? Eu começo a ter interseção, mas, apesar de eu ter umas mais espessas, mas muitas não são, né? Ainda está ali uma espessura ainda, então fechamos como 2. Se é grau 2, quem que a gente afasta? Pré-fibrótica. Então, não posso mais chamar isso aqui de fase inicial ou pré-fibrótica da mielofibrose, porque a trama reticulínica foi grau 2. Então, está afastado. E aí, o diagnóstico fica entre uma mielofibrose, né, ou outro diagnóstico. Então, nem sempre quadro de fibrose medular quer dizer que seja mielofibrose primária, né? Ele funciona, na verdade, como um diagnóstico de exclusão, né? Eu vou excluir outras entidades, né, para poder corroborar com o diagnóstico de mielofibrose primária. Então, muitas vezes eu posso ter outras entidades, o Felipe vai mostrar para vocês, existem inúmeras outras entidades que podem cursar com mielofibrose e não necessariamente ser uma neoplasia mieloproliferativa, e sim uma progressão, uma fase aí de outras alterações. Então, como critério diagnóstico, eu preciso afastar várias outras coisas, né? Vejam a questão sempre, em todos os quadrinhos, desde a TE, PV, sempre eu tenho que afastar a leucemia mieloide crônica. O Felipe vai conversar com vocês, então é um mimetizador às vezes, então é obrigatório afastar, tem que fazer BCR-ABL. Se não tem, manda o hemato fazer, que às vezes eu posso ter um quadro que vai cursar com mielofibrose, eu penso que é uma neoplasia mieloproliferativa e, na verdade, era uma LMC. Tá? Então, afastado tudo, as outras possibilidades de diagnóstico, a gente fecha como uma mielofibrose primária. Tá? E aí fica essa discussão. Se eu não sei a informação, se eu não tenho essa relação com o clínico, e às vezes eu já vejo um quadro que nem está aqui, né, de fibrose medular plena, como é que eu chamo? Chamo de mielofibrose primária? Não. Né? Chama de ou mielofibrose SOE ou fibrose medular. Então, ela pode ser uma mielofibrose primária, pode ser pós-PV-UTE, isso aqui eu vou precisar de informação, né, de segmento, né? O paciente está seguindo há 5, 10 anos de PV, e agora ele tem um quadro desse. Aí sim, não é uma mielofibrose primária, mas secundária pós-PV. Ou outras entidades que o Felipe vai conversar com vocês. E aqui é o nosso último slide. Então, é aquilo que eu falei, o patologista agora, ó, né, não pode mais ficar em cima do muro, né? Ele precisa dar essa informação para o hemato, né? Por quê? Esse estágio inicial é um estágio que vai definir, né, se esse paciente, aqueles pacientes que vão progredir e que possivelmente, às vezes, vão morrer da doença, né? Então, agora existem formas de tratamento, de segmento, né, desse paciente, eu posso dar opção para ele e evitar com que ele vá para esse lado. E aí ele tem um curso maior. Isso aqui, mensagem final, né? Morfologia tem um papel importante para a caracterização das neoplasias mieloproliferativas, contudo, há muitos quadros superponíveis e subjetivos. A correlação clínica e laboratorial é fundamental para um diagnóstico adequado. Então, é isso aqui, ó, né? Não adianta eu estar lá no laboratório e achar que o que eu estou vendo é a minha realidade, né? Que às vezes eu estou sendo cego, eu estou interpretando. Então, eu preciso das outras informações, como é que é a clínica, o que ele tem de alteração genética, para montar o nosso quebra-cabeça e chegar num diagnóstico correto. Obrigado.